Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Deise Machado, sou formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Alfenas, tenho mestrado e doutorado na Biologia Funcional e Molecular na área de Bioquímica e pós-doutorado em Bioquímica, todos esses três pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e atualmente eu sou professora de Bioquímica na Universidade de São Francisco. E eu fui convidada para fazer esse vídeo que fala a respeito da resposta do metabolismo energético em processos infecciosos. Então, para iniciar um pouquinho, falando sobre um pouco desse assunto, vamos falar primeiro um pouquinho do metabolismo energético basal, ou seja, aquele que é normal das células. Depois a gente fala um pouquinho dessa questão do processo infeccioso. Então, quando a gente fala de qual é a maneira, qual é a forma que as células conseguem energia, a gente vai lembrar que é através da dieta. Então, através dos nossos alimentos, nós conseguimos degradá-los no nosso trato digestório e, consequentemente, absorver esses nutrientes. E assim que esses nutrientes eles chegam na corrente sanguínea, esses nutrientes eles são distribuídos por todas as células. Quando a gente fala de nutriente, é importante a gente ressaltar que a gente pode dividi-los em macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes são os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Quando a gente fala de micronutrientes, nós estamos nos referindo às vitaminas e os minerais. Então, no caso, vamos falar um pouquinho a respeito dos macronutrientes e depois a gente fala um pouquinho a respeito dos micronutrientes. Os macronutrientes, no caso, eles são importantes porque eles são fontes de energia e são importantes no processo de biossíntese, ou seja, síntese de novas estruturas, novas moléculas na célula. Quando a gente fala de carboidrato, nós estamos referindo àquele nutriente que é conhecido popularmente como açúcar. Então, no caso, os carboidratos, eles são a fonte primária de energia do nosso organismo, ou seja, todas as células, independente da célula, conseguem absorver o carboidrato, o açúcar, e degradá-lo para aquisição de energia. Então, a gente se alimenta de carboidratos. Esses carboidratos, eles são degradados, absorvidos ali na corrente sanguínea e distribuídos por todas as células. Existem algumas células que conseguem armazenar esse excesso de carboidrato que vem a partir da alimentação para que esse excesso seja utilizado posteriormente em uma situação onde houver escassez de açúcares. Então, quando tiver escassez de açúcares, o carboidrato ele consegue sair de um tecido, que no caso é o tecido hepático, então lá do fígado, e consegue suprir essa carência, essa demanda energética que vem a partir dos açúcares, a partir dos carboidratos para os tecidos. Então, além dessa função energética, a gente tem também um processo de biossíntese a partir dos carboidratos. Além dos carboidratos, nós também temos os lipídios. Os lipídios eles são conhecidos popularmente como óleos e gorduras. No caso dos lipídios, os lipídios eles têm na sua constituição os ácidos graxos. E esses ácidos graxos eles podem ser saturados ou insaturados. E se a gente lembrar, nesse caso, os dois tipos de lipídios, tanto os lipídios que possuem ácidos graxos saturados quanto os insaturados, eles são importantes para o nosso organismo. No caso dos insaturados, eles são importantíssimos no processo de absorção das vitaminas
que são lipossolúveis. Então a gente vai falar a respeito dessas vitaminas. Então esses lipídios que vocês leem nos rótulos de produtos, como ômega 3, ômega 6, são esses lipídios que são insaturados e que são importantes nesse processo de absorção dessas vitaminas. Então, além dessa questão dos lipídios serem importantes nesse processo de absorção que eu citei anteriormente, os lipídios, eles são a nossa principal fonte de energia. Porém, diferente dos carboidratos, nem todas as células conseguem absorver o lipídio e algumas células não conseguem utilizar o lipídio como energia, uma vez que não conseguem degradá-lo. Então, nem todas as células conseguem utilizar o lipídio como fonte de energia, apesar dele ser a nossa principal reserva energética. Então, juntamente com o carboidrato, a gente tem reserva de lipídios no nosso organismo, principalmente localizado nos adipócitos, que são as células que fazem parte do tecido adiposo, como também nas células do tecido mamário. O terceiro macronutriente, no caso, são as proteínas. Diferente dos carboidratos e dos lipídios, a gente não tem reserva de proteína e nem de aminoácido, sendo que o aminoácido é a menor estrutura, a unidade que constitui a proteína. Então, quando a gente fala de proteína, se ela existe nossa célula, no nosso organismo, ela existe porque está exercendo uma função. Então, o tempo inteiro no nosso organismo, a gente está tendo o processo de síntese e degradação de proteínas. E esse processo de síntese e degradação levam a uma disponibilidade de aminoácidos no nosso organismo. Porém, nem sempre esse aminoácido que está sendo degradado, ele será reutilizado no processo de síntese de uma nova proteína. Ele pode ser utilizado num processo que a gente chama de gliconeogênese, então que é a produção de novas moléculas de glicose, caso haja necessidade. Ou também ele pode ser utilizado no processo de síntese de compostos nitrogenados, ou seja, síntese de qualquer composto, qualquer molécula no nosso organismo que tenha nitrogênio na sua constituição. Então, consequentemente, no caso das proteínas, é essencial que a gente tenha na nossa dieta a inclusão, a presença das proteínas, uma vez que a gente não tem uma reserva dele no nosso organismo. Então, tanto o carboidrato quanto o lipídio existe em reserva, tem como a gente recrutá-la, por mais que a reserva de carboidrato ela seja limitante, ou seja, ela é pequena e chega um momento que ela acaba. Mas no caso das proteínas, nós não temos reserva. Portanto, é essencial que ocorra uma distribuição correta na quantidade de carboidrato, lipídio e proteína em cada uma das refeições que constituem a dieta do dia. Então, esses 3 macronutrientes são essenciais para a questão energética e questão de biossíntese para as células. Além dos macronutrientes, nós também temos os micronutrientes. Nesse caso, nós temos dentro dos micronutrientes as vitaminas. As vitaminas a gente pode classificá-las como vitaminas hidrossolúveis, que nesse caso são as vitaminas que fazem parte do complexo B e a vitamina C. Além das vitaminas que são classificadas como hidrossolúveis, a gente tem as vitaminas que são classificadas como lipossolúveis. Nesse caso, são as vitaminas A, D, E e K. E essas vitaminas são aquelas que eu citei anteriormente que precisa dos lipídios do tipo ômega para serem absorvidos. E, consequentemente, se a gente não tiver na nossa dieta esses lipídios insaturados, a absorção dessas vitaminas ela não ocorrerá de forma eficiente. Além disso, nós temos os minerais também. E os minerais, nesse caso, se a gente lembrar, a gente tem como, por exemplo, o selênio, o ferro,
o zinco, que são importantes na constituição de coenzimas, de cofatores, ou seja, de minerais que vão fazer parte da proteína e, consequentemente, vai fazer com que ela consiga exercer a sua determinada função. Além disso, nós temos dentro dos minerais os eletrólitos, como o sódio, o potássio, o cloreto. Então, essas estruturas são essenciais, como, por exemplo, se a gente pensar até mesmo no caso do sódio, se o sódio não estiver presente, a gente não consegue absorver o açúcar lá na mucosa intestinal. Então, esse balanceamento entre os micros e os macronutrientes, eles são essenciais para o bom funcionamento da célula. Tanto na sua questão energética, quanto em relação ao seu funcionamento como um todo. Quando a gente fala em relação a todo esse processo da dieta, existem alguns fatores que podem interferir nesse processo de chegada do nutriente até a célula para que ele consiga exercer a sua determinada função. Que fatores que podem interferir dessa forma? Uma dieta que não tenha nutrientes que vão ser degradados de forma correta no nosso intestino. Então, se a gente lembrar, nem todos os nutrientes, nem todo o alimento, ele consegue ser degradado de forma eficiente no nosso organismo. Então, nesse caso, a gente tem que pensar nessas características. Além disso, a gente tem que pensar na qualidade desse nutriente. A gente pode ter algum problema que impeça a absorção desse nutriente lá na mucosa intestinal. Como da mesma forma que a gente pode ter um problema que impeça esse processo de metabolização, esse processo de quebra, esse processo de transformação desse nutriente dentro da célula. A gente pode pensar que, de repente, uma pessoa ela pode fazer uma dieta que seja hipocalórica ou que até mesmo que ela seja pobre em algum desses macronutrientes ou micronutrientes e, consequentemente, pode levar a uma disfunção ou um funcionamento errado dessa célula. Além disso, a gente pode também ter um processo infeccioso. O que é esse processo infeccioso? O processo infeccioso é quando ocorre uma proliferação, além daquela que é adequada, além daquela que é recomendada, de um micro-organismo. Que micro-organismo? Pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, ou pode ser, no caso, um parasita. Mas da mesma forma, esse processo infeccioso pode ser ocasionado por um vírus. Então, a proliferação de qualquer uma dessas estruturas, ou seja, um vírus, uma bactéria, um parasita, um fungo, qualquer um deles, um parasita que seria um protozoário, qualquer um deles, eles vão desencadear um processo infeccioso. Então, o que o nosso organismo vai fazer para debelar, para poder combater esse processo infeccioso? Então, ele vai ativar as células do sistema imune. Então, consequentemente, a gente vai ter um aumento desse metabolismo energético. Então, consequentemente, o nosso organismo vai ter uma demanda energética maior para conseguir combater essa proliferação errada que está tendo do vírus, da bactéria, do parasita, do protozoário, do fungo. Então, para que ele consiga ter essa demanda, ele vai começar a utilizar as reservas. E, consequentemente, a pessoa vai começar a degradar essa reserva de carboidrato. Só que lembrando que essa reserva de carboidrato é limitante, ou seja, rapidamente ela acaba. E, consequentemente, o que vai restar é a reserva lipídica. Então, a gente vai começar a recrutar aqueles lipídios que foram armazenados nos adipócitos, que são as células que fazem parte do tecido adiposo, então do nosso tecido gordo, né, tecido adiposo.
E, consequentemente, vai começar também a ter uma perda da massa magra, ou seja, as proteínas que constituem as musculaturas, aos poucos elas vão diminuindo. E, consequentemente, por estar ocorrendo uma degradação dessas proteínas que constituem essa massa magra, ou seja, a massa muscular do nosso organismo, consequentemente, a gente tem uma diminuição do nosso peso. Isso não é adequado, essa perda de massa magra. Uma perda de massa magra acompanhada de uma perda de massa gorda, mas por um controle nutricional, ela até aceita até certos valores, tá? Mas o ideal é que num processo de emagrecimento, a gente tenha perda de massa gorda e manutenção da massa magra ou ganho de massa magra. Então, nesse caso, a gente está tendo uma perda de peso e não um emagrecimento. Então, num processo infeccioso, devido a esse aumento do metabolismo energético, ocorre uma perda de massa magra, o que leva a uma diminuição do peso da pessoa, o que não é uma coisa vantajosa para o nosso organismo. Além disso, o que mais que pode ocorrer e acontecer? Devido a essa baixa quantidade de reserva energética dos carboidratos, os lipídios serão muito recrutados e ocorrerá a formação de compostos que são chamados de corpos cetônicos. E se esses corpos cetônicos foram produzidos durante um período muito longo, eles não são tão benéficos assim para o nosso organismo. Por mais que eles sejam produzidos para suprir uma carência energética por conta da ausência do carboidrato, ele não é uma estrutura tão benéfica assim para o nosso organismo, tá? Que o excesso dele pode causar alguns danos. Então, além dessa questão energética de uma maior degradação de proteínas e uma maior degradação de lipídios, a gente tem que lembrar também que nesse caso vai se iniciar, por conta desse processo infeccioso, algumas terapias. Então, ou seja, algum tratamento que vai interferir no funcionamento do nosso organismo. Então, se a gente lembrar, dependendo do fármaco, dependendo da duração desse tratamento, essa terapia também pode causar alguns problemas, algumas alterações metabólicas. Então, nesse caso, é importante ressaltar que essa terapia, esse fármaco, ele pode sim interagir com alguns nutrientes, e isso é importante ser levantado, porque no caso o nutriente, ele pode então ficar indisponível para ser utilizado pela célula. Além disso, sabe-se que algumas terapias, alguns medicamentos, eles interferem na questão da apetite. Então, tem alguns fármacos que, num primeiro instante, eles vão aumentar o apetite do paciente, da pessoa que está nesse processo infeccioso, e, consequentemente, vai levar a um depósito de uma massa gorda, que muitas vezes é indesejável pelo paciente. Além disso, a gente tem que lembrar que o perfil lipídico ele pode ser alterado. Então, no caso, a concentração, a quantidade daqueles lipídios que são considerados bons, que no caso que é o HDL, ele diminui, enquanto aqueles lipídios são considerados ruins, como o LDL, ele aumenta, da mesma forma que a taxa de triglicérides e até mesmo o colesterol total aumentam, o que não é bom para o nosso organismo. Da mesma forma que pode ter alteração no perfil glicêmico, ou seja, a pessoa ela pode ficar hipoglicêmica, ou seja, com o nível de glicose na corrente sanguínea abaixo daquilo que é considerado normal, como também ela pode ficar hiperglicêmica, ou seja, ela ficar com um nível de glicose na corrente sanguínea
acima daquilo que é o desejável. Então, todas essas situações são alterações metabólicas que podem ser desencadeadas tanto pelo processo inflamatório como da sua respectiva terapia. Então, é importante a gente ressaltar que esse perfil dessa alteração, ela pode ser combatida e pode ser trabalhada para não ocorrer através da alimentação. Então, nesse caso, a Organização Mundial da Saúde preconiza e ressalta que é importantíssimo um controle nutricional antes e durante o tratamento de um processo infeccioso. Então, é de suma importância que ocorra um acompanhamento nutricional para que não ocorra nenhuma comorbidade. Então, nenhum desenvolvimento desse processo infeccioso de uma forma que não seja benéfica para a pessoa que o contenha. Então, além disso, a gente tem que lembrar que para fazer esse acompanhamento nutricional é importante se fazer uma boa anamnese. Então, é importante se saber se a pessoa tem alguma doença pré-existente, se ela usa algum medicamento, quais são os sintomas que estão aparecendo em decorrência de todo esse quadro. É de suma importância ter informações do tipo a medida da circunferência abdominal. É importante se saber quais são os dados de prega, das dobras cutâneas. É importante se saber quais são os parâmetros bioquímicos dessa pessoa que está com esse processo infeccioso. Da mesma forma que é importante se saber qual é a dieta que essa pessoa tem. Porque a partir dessas informações é possível fazer uma suplementação alimentar, ou seja, uma orientação alimentar para que ocorra uma correção nessa proporção dos macronutrientes, ou seja, de carboidrato, de lipídio e de proteína, inclusive dos micronutrientes, nesse caso que são as vitaminas e os minerais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu fico à disposição e tenham todos um excelente dia. Obrigada!